Olá, gente querida! Hoje é o dia 13 de fevereiro. Nós estamos celebrando o sexto domingo do tempo comum. O texto do Santo Evangelho desse domingo é o texto das bem-aventuranças do evangelista São Lucas. E como sabemos, ele não somente apresenta 4 bem-aventuranças, mas também 4 invectivas, 4 ais, 4 ameaças. Nós poderíamos dizer que o refrão do salmo de hoje resume um pouco toda a liturgia. É feliz quem a Deus se confia. Vamos ouvir então o texto do Santo Evangelho. Lucas 6, versículo 17, e também os versículos 20 a 26. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Levantando os olhos para os seus discípulos, Jesus disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, estamos mais uma vez em torno da palavra de Deus e Jesus começa a colocar as balizas fundamentais do reino. Começamos com textos vocacionais nesses últimos domingos e hoje temos o Sermão da Planície, que no Evangelho de Lucas é um texto basilar e fundamental. A liturgia desse domingo, então, como já disse, nos oferece as bem-aventuranças de Lucas. Elas são somente 4 e são acompanhadas de 4 ais, 4 invectivas, de 4 ameaças. As bem-aventuranças de Mateus são muito mais conhecidas e também são muito mais utilizadas na liturgia. Em Mateus, elas abrem o Sermão da Montanha e se tornam a síntese da proposta do reino de Deus oferecida por Jesus. Na primeira leitura de hoje, encontramos um texto do livro do profeta Jeremias, bastante marcado pelo caráter sapiencial, especialmente por causa do contraste entre maldito e bendito. É maldito, segundo o profeta Jeremias, quem põe a sua inteira confiança no ser humano, quem põe a sua confiança nos seus esquemas, nas suas capacidades. E é bendito, é bem-aventurado, quem confia no Senhor. E a imagem da árvore plantada à beira do riacho é clássica para expressar a ideia da dependência de Deus. Na segunda leitura, São Paulo continua a sua reflexão sobre a ressurreição, reflexão retirada do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Aí está a verdadeira fonte da bem-aventurança, da alegria e da felicidade. Se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa fé. Não tem nenhum sentido.
Mas vamos olhar mais de perto o texto do Santo Evangelho que acabamos de ler para vocês. Primeiro, neste versículo, um pouco fora da ordem, o versículo 17, Jesus apresenta um contexto, aliás, Lucas apresenta um contexto muito interessante. Jesus desce da montanha. No Evangelho de Lucas já sabemos, o sermão não é feito na montanha. Mateus sim, porque tem a necessidade de identificar Jesus com Moisés, aquele que traz a nova lei para o povo do reino. Em Lucas, Jesus desceu da montanha com os discípulos e faz o sermão das bem-aventuranças na planície. É interessante lembrar que na tradição do Antigo Testamento também há uma aliança no Monte Sinai e há outra aliança nas planícies de Moabe. Seria uma alusão, de qualquer modo, a estas duas alianças veterotestamentárias? É difícil de afirmar. Havia também uma numerosa multidão. Como o Evangelho de Lucas é escrito para gentios, para os pagãos, é muito interessante que Lucas diz que a multidão provém da Judeia e de Jerusalém. Mesmo Jerusalém estando na Judeia, ele faz questão de focalizar na cidade de Jerusalém, que está mais ou menos ao sul. E depois cita Tiro e Sidônia, que está no extremo norte, noroeste, na Cirofenícia. É como aquela expressão que tem lá do Antigo Testamento, de Dan a Beersheba. Quando o Antigo Testamento quer falar de todo Israel, usa essa expressão. De Dan, que está no extremo norte, até Beersheba, que está no sul. É um modo de Lucas dizer, havia gente de todas as partes. Há outras diferenças entre Lucas e Mateus. Em Mateus não há ameaças ou ais. Lucas é muito mais cru, é muito mais direto. Lucas não diz, bem-aventurados os pobres em espírito. Há em Mateus duas amenizações. A frase está na terceira pessoa do plural e é acrescida a expressão em espírito. Lucas, ao contrário, apresenta Jesus olhando nos olhos dos seus interlocutores e utilizando a segunda pessoa do plural, bem-aventurados vós, os pobres. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome. Bem-aventurados vós, que agora chorais. Então percebam, além do pronome na segunda pessoa do plural, Lucas acrescenta em duas ocasiões o advérbio agora. Há uma concretude muito grande. Jesus, olhando nos olhos dos destinatários destas frases, apresenta-lhes o significado imediato daquilo que ele quer dizer. Assim como o texto da primeira leitura de Jeremias, as bem-aventuranças ou os macarismos provêm do ambiente da sabedoria de Israel. Os livros sapienciais apresentam, por exemplo, a distinção entre ímpio e justo. Essa distinção muito provavelmente está na base da reflexão de Jesus. Normalmente, era declarado feliz, realizado, aquele que chegava à longevidade, muitos anos de vida, à prosperidade, muito rico, e também à fecundidade, muitos filhos. Jesus, ao contrário, declara abençoados, felizes e bem-aventurados os pobres, os que têm fome, os que choram e os que são perseguidos. Nada mais contraditório com a lógica do mundo. As invectivas, os ais, provêm do ambiente da profecia. São gêneros literários ou formas literárias muito utilizadas pelos profetas do Antigo Testamento. São denúncias contra um modo de viver que está em oposição à aliança. Aquele modo de viver fundamenta as injustiças e normalmente também está vinculado a um culto, a uma piedade falsificada, a um culto separado da justiça. Na montanha, Jesus ora. Ele passou a noite toda em oração. Dentre os discípulos, ele chamou o grupo dos 12, constituiu os 12 apóstolos para enviá-los em missão. Quando ele desce da montanha, já com o grupo dos 12,
constituído, grupo dos 12 apóstolos, 12 missionários, 12 enviados em missão, ele encontra então aquela multidão amorfa e, olhando nos seus olhos, Jesus pronuncia estas 3 felicidades, 3 bem-aventuranças, acrescida de uma quarta sobre a perseguição, o martírio e talvez a morte, porque o discípulo segue o mesmo destino do seu mestre. Jesus, na verdade, se coloca no meio dos seus discípulos e olha bem nos seus olhos para pronunciar o sermão da planície. Essa expressão, bem-aventurada, bem-aventurados, na verdade, makarioi, não se trata de uma felicidade fugaz e passageira. Não se trata também de uma felicidade pronunciada para o futuro, como se fosse uma recompensa depois da morte. Obviamente que nós, cristãos católicos, acreditamos no céu, acreditamos na ressurreição, acreditamos na vida futura. Mas Jesus está falando agora, olhando nos olhos dos seus discípulos. E ele fala do reino de Deus. O reino de Deus é vida eterna depois da morte, mas é, sobretudo, nesse contexto, um mundo novo, transformado a partir dos grandes valores que o Evangelho oferece. Um mundo novo cheio de relações novas baseadas na justiça, na bondade, no amor, na reconciliação, no perdão, na misericórdia, na compaixão. É exatamente este mundo novo que é antecipação do céu. Livre de todas as injustiças, de todas as opressões, este mundo novo começa aqui e se plenifica nesta realidade última e boa, a qual chamamos de céu. Jesus afirma que essa experiência do reino de Deus, que não é um tempo, não é um espaço, essa experiência pertence aos pobres, aqueles que não estão inchados por muito saber, aqueles que não estão marcados pela autossuficiência, aqueles que se dispõem a se colocarem nesse movimento, nessa dinâmica do reino. Também são felizes e bem-aventurados os que têm fome, são felizes e bem-aventurados os que choram, os que são perseguidos. É uma ousadia muito grande de Jesus dizer que quem não tem comida é feliz e bem-aventurado. Especialmente hoje no Brasil, infelizmente nós voltamos ao mapa da fome. Nós vamos celebrar em novembro o Congresso Eucarístico Nacional em Recife, cujo tema é Pão em Todas as Mesas. Não somente o pão eucarístico, mas o pão eucarístico em todas as mesas e todos convidados a partilhá-lo, deve se transformar também em fonte de justiça de vida nova, para que não falte na mesa de ninguém o pão da padaria. O Brasil, infelizmente, voltou novamente ao mapa da fome por meio de um processo gritante de pauperização e de empobrecimento. Choro, dor, lágrimas, empobrecimento, gente que já não consegue mais pagar aluguel, gente que literalmente foi para a rua. Convocaram a tantos, vem para a rua, literalmente. O resultado foi muitas famílias, muitas pessoas, literalmente na rua. São bem-aventurados também os que são perseguidos, isto é, aqueles que aderem à proposta de Jesus, à proposta do reino, não podem ter outro destino diferente do destino do Mestre. O anúncio das maldições, ou das ameaças, ou das invectivas, como já dissemos, é uma novidade do Evangelho de Lucas. Lucas opõe então 4 maldições, e aí a imagem do salmo é como palha seca levada pelo vento. Os profetas de todos os tempos, e Jesus vai nessa mesma linha profética, denunciaram com muita veemência, especialmente os profetas do século VIII, mas também Elias é um profeta do século IX. Quanta força profética nos tempos de outrora no Antigo Testamento, agora retomada por Jesus, denunciando, portanto, aqueles que causam a pobreza injusta, causam a fome, causam a dor, a injustiça e as perseguições. E muitas vezes tudo isso é travestido
de falsa piedade, de bajulação e de falsidade. O Evangelho de hoje, na verdade, revela a opção radical de Jesus pelos pobres, especialmente numa sociedade profundamente desigual, profundamente injusta, escravocrata como a nossa. Isso explica, na verdade, porque Jesus morreu na cruz. Aos pobres, seguidores de Jesus, resta somente aquilo que disse Jeremias: confiar no Senhor e ser como árvore plantada à beira das águas. Sua esperança é o Senhor. Não confiar em si mesmo, no ser humano, em nossos esquemas neopelagianos, como diz o Papa Francisco. O fundamento da nossa esperança também não é o trabalho social. Muita gente confunde. Por mais que seja importante, não é o fundamento último. O fundamento último da nossa esperança não é o trabalho caritativo, o trabalho social com os pobres, como há alguns que infelizmente ideologizam a luta pela justiça como fundamento último e primeiro da nossa fé. Na verdade, isso é consequência do Evangelho, é consequência da Eucaristia. O fundamento da nossa esperança é a ressurreição de Jesus. É a sua vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre toda injustiça. O poder insano do Império Romano, o poder insano dos líderes judeus, não conseguiu deixar Jesus prisioneiro dentro daquele sepulcro. Ele ressuscitou. Todas as pedras que prendiam a vida foram desbaratadas. Se é para esta vida que pusemos a nossa esperança, esta vida terrena, nós somos os mais dignos de compaixão. Nossa esperança está no Senhor. Jesus é primícias dos que morreram, mas ao mesmo tempo é Ele quem abre as portas da ressurreição e da vida nova. Essa é a nossa esperança. É por isso que nós somos bem-aventurados. Pobres, aflitos, famintos, perseguidos, somos bem-aventurados porque sabemos em quem depositamos a nossa esperança. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um excelente sexto domingo do tempo comum. Até amanhã.